Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Estou tentando melhorar a minha comunicação, estou aqui com a minha filhota, que está sendo minha ajuda universitária. Vou tentar fazer uma explicação para vocês de um jeito um pouco mais didático. E então, vocês vão ouvir minha voz e vão ver os slides, tá bom? E depois, no finzinho, eu apareço para dar um alô para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Eu prometi para vocês que a gente ia fazer uma reflexão a partir do livro chamado Controles Imperfeitos, da Judith Vioster. No livro, ela cita bastante a questão do sentimento de impotência. O que seria esse sentimento de impotência? Todos nós já experimentamos isso. Quando não podemos fazer nada diante de um problema ou conflito, e a solução não está sobre o nosso alcance, nos sentimos impotentes, frustrados e muitas vezes com raiva, né? Então, acho que agora, nesse momento que a gente está vivendo, com essa sensação de muita impotência, a gente está experimentando na carne esse sentimento. E aí me lembrei da minha avó, e acho que vocês vão se lembrar das suas avós também, que dizia: se não há solução, solucionado está. Aí, diante desse sentimento, então, de impotência, muitas vezes nos sentimos vulneráveis e ansiosos. E tendemos a querer exercer algum controle sobre os acontecimentos e comportamento das pessoas. Só que muitas vezes esses controles, eles são imperfeitos, eles não funcionam. E aí nós precisamos usar a nossa ansiedade, a nossa sensação de vulnerabilidade, na produção de algo que dê significado para nós. Então, a gente vai ter que aprender a mudar o nosso olhar. Então, a gente vai ter que olhar para a situação, como ela se apresenta, aceitar os fatos como eles são, sem muito pessimismo e nem passividade. Então, é um desafio esse novo olhar que a gente vai ter que ter diante desse fenômeno que a gente está passando. Esse olhar vai exigir de todos nós grandes desafios. Não precisamos ser fortes, guerreiros o tempo todo. Precisamos experimentar, aceitar a realidade com as suas próprias dores e seus aprendizados. Freud e a condição humana, no livro Mal-Estar da Civilização, ele nos aponta vários contextos onde a gente possa entender um pouco melhor a nossa condição humana. Então, Freud cita 3 condições que nós humanos enfrentamos na nossa existência. E essas condições produzem muito sofrimento. E nós humanos temos dificuldade de lidar com esses fatos que estão dados. Uma das primeiras condições é que a gente tem que entender que o nosso corpo está condenado à decadência e à morte. Outro dado é que a natureza tem a sua força de destruição. Nós temos as pestes, os terremotos, as enchentes, as secas, e a natureza tem o seu próprio movimento, a sua própria dinâmica. E outra condição que ele vai citar é dos relacionamentos humanos, que todo relacionamento humano é repleto de contradições e complexidades. E nós vamos trabalhar um pouquinho mais em algumas aulas sobre o confinamento e os relacionamentos familiares, tá bom? Então, como transformar a impotência em potência? Porque nós não podemos nos sentir o tempo todo impotentes. Então, existem algumas alternativas, algumas possibilidades. Primeiro, a gente entender que a nossa impossibilidade é um sinal de que nós somos imperfeitos, que a gente tem limitações e que a gente vai precisar lidar com as limitações.
Outra ideia é que a gente precisa avaliar com realismo e positividade as nossas conquistas. Pense sempre no que deu certo em sua vida e não no que deu errado. Orgulhe-se de si mesmo, né? Outra ideia importante, use suas experiências de superação para que elas se sirvam de âncora nesses momentos de fragilidade. No psicodrama, a gente usa muito isso, o papel de ancoragem. A gente vai se ancorar numa experiência positiva para enfrentar uma experiência que é desafiadora para a gente. Tá? Eu vou passar depois um link, um exercício desse terceiro item que vocês possam estar fazendo, que é bem bacana e dá bem certo, tá bom? Então, para finalizar, eu espero que a caminhada nossa nesse período de confinamento seja realizada com muita força, muita dignidade e toda a humanidade possível, tá? Estamos com vocês, todos nós professores da COFAT, e eu também, sempre com vocês, tá bom? Então, eu espero que tenha sido assim um pouco mais didático e um pouco mais esclarecedor, que a outra vez parece que ficou um pouco longe, né? Eu estou me familiarizando aí com a tecnologia. Então, obrigada pela escuta de vocês e espero ver vocês logo. E não perca o próximo capítulo, que eu vou trabalhar com o livro A Coragem de Ser Imperfeito. Nós vamos tentar entender um pouco esse sentimento de perfeição que a gente tem e que pode atrapalhar um pouco em alguns momentos, tá bom? Obrigada, fica com Deus, muita oração e tudo de bom para vocês.